somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, a Comunidade da Cruz. Os astros no céu e chama pelo nome. Diz ao mar a quem te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras os astros no céu, chama pelo nome. Diz ao mar a quem te detenhas, dá forma aos montes. Ele soprou em minhas narinas a vida. Soprou em minhas narinas a vida que deva a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de Deus tão glorioso? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar, 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 adorar e orar cumprido. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. O que fazer? O que fazer Diante de um Deus diante de um Deus tão glorioso? tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar, 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 adorar e orar contigo.
Esse é o momento em que nos colocamos diante do Senhor em contrição, falamos com o Senhor as nossas dores, as nossas angústias e também os nossos pecados. Nos rendemos a Ele. Ele é o dom de nossa vida. Ele nos comprou por um alto preço. És o dono da minha vida, me compraste por um alto preço. Tu és o Senhor da minha vida. Eu te seguirei com alegria. Quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em Ti. Viver da fé. Viver da fé para o Teu prazer. Fale com o Senhor. Eu me nego. Eu me nego. Toma minha cruz, pois me compraste por um alto preço. Tu és o Senhor, eu te seguirei e te servirei com alegria. Quero mais e mais, Fale com o Senhor. te obedecer. Seja o teu querer nessa manhã. Quero mais e mais te conhecer. te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em Ti. Viver da fé para o Teu prazer. Eu quero mais e mais. Fale com o Senhor. Quero mais e mais Te obedecer. te obedecer. Eu quero mais e mais Quero mais e mais te conhecer. te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em Ti. Viver da fé para o Teu prazer. Seja o nosso querer viver para a glória de Deus. Oremos. Deus bendito, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, com gratidão a Deus. Nossas vidas em Tuas mãos, para o louvor da Tua glória. Como a canção, que é uma oração, expressamos agora há pouco. Queremos viver para o Teu prazer, Senhor. Queremos viver para Te agradar, para que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas, para que cumpramos a Tua palavra e sejamos sal, sejamos luz, e que vejam as obras e que glorifiquem o Teu nome. Ao Teu nome, Senhor, toda a glória, toda a adoração. Oramos a Ti em gratidão no nome de Jesus. Amém. A Ele seja todo louvor, toda adoração, porque foi pago um alto preço pela vida de cada um de nós, para que hoje estivéssemos aqui reunidos. Sangue foi derramado,
para que nós fôssemos irmãos. Precioso sangue foi derramado. Valorize esse momento. Se não fosse a pandemia, eu ia pedir nesta canção para que você se abraçasse, mas é uma coisa que não se pode pedir nesse momento. Mas eu quero que você abrace seu irmão no seu coração. Então dá pelo menos uma olhadinha para ele assim, quando falarmos da família linda que somos, que servimos ao Senhor. Valorize esse momento. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Um alto preço foi pago por cada um de nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E ele nos via como redimidos. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, Lado a lado, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos via redimidos por seu sangue, Lutando o bom combate do Senhor, sempre lado a lado trabalhando, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. na força do Espírito. E na força do Espírito Santo, Nós proclamamos aqui pagaremos o preço. que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Em Cristo Somos em Cristo, em Cristo, em Cristo. Boa noite, Primeira de Campo Grande. Boa noite para você que acompanha a transmissão desse culto. Eu e você temos algo em comum enquanto nos encontramos aqui: o desejo de ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração,
que a gente se agrade desse desejo de poder ouvir a palavra de Deus e ter a realidade das nossas vidas transformadas. Para isso nós aqui cantamos louvores, por causa disso abrimos as Escrituras e fazemos a leitura da palavra. É para esse encontro com o Santo Deus. E nós faremos a leitura em Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Embora seja apenas um versículo, uma pequena porção da palavra de Deus, esse versículo traz uma mensagem poderosíssima para os nossos corações. Para você que não me conhece, eu sou Felipe e hoje a gente tem a feliz oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Pois bem, o capítulo 18 do livro de Provérbios, versículo 12, está escrito: Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. A partir desse versículo, nós observaremos 4 palavras que serão base para a nossa meditação, base para a nossa reflexão aqui nesse encontro. Esse texto, eu considero ele com uma mensagem escatológica, ou seja, uma mensagem que fala coisas do fim, acontecimentos que virão, coisas que ainda estão para acontecer. Esse texto fala de destruição e fala de honra. Esse texto fala de destruição e fala de glória. Esse versículo que a gente acaba de fazer a leitura, ele traz aqui a perspectiva do pecado, que é considerado na linguagem de muitos autores o grande pecado, ou o pecado capital, ou então o pecado supremo. Enquanto eu falo disso, eu estou me referindo ao orgulho, aquele que é considerado o pior de todos os pecados. Alguns autores vão dizer que o diabo só se tornou o diabo por causa desse pecado, por causa do orgulho. E esse é um mal que habita também dentro do coração humano, dentro dos nossos corações. Este mal supremo que alguns autores colocam, o orgulho, ele tem essencialmente a competição como sua primazia. O orgulho, ele é competitivo. O orgulho, ele está sempre se comparando. Por causa do orgulho, a pessoa orgulhosa, ela está sempre se comparando uma com a outra, comparando o que ela possui com o que outros possuem. Ele está sempre desejoso por ser mais ou por ser melhor do que o outro. A gente quer sempre ter a casa melhor, o lugar de férias melhor do que o do outro. A gente está sempre ansioso para poder ser mais rico do que o outro, ter mais habilidade do que o outro. Habilidade, riqueza, entre outras coisas, elas não são suficientes. Nós precisamos ter mais, nós precisamos ser mais, ou precisamos ser melhores uns do que os outros. Essa é a essência do orgulho, desse mal que habita dentro do coração humano, este mal espiritual que habita dentro das nossas vidas. E o orgulho, ele tem sempre a perspectiva da inimizade. Perceba que a gente pode fazer uma festa para esbanjar diversas formas de pecado. A gente pode fazer festas que nestas festas habitem grandemente vícios como da bebida, uso de drogas, imoralidade, mas quando se fala a respeito de orgulho, o orgulho ele sempre afasta as pessoas. Perceba o seguinte: chega alguém numa festa, você que está ali naquele ambiente, a pessoa orgulhosa que está ali naquele ambiente e percebe a chegada de alguém com uma roupa mais bonita, com um carro mais bonito, aquilo já traz para o coração daquela pessoa tristeza e afastamento, porque aquela pessoa é melhor, porque aquela pessoa chamou mais atenção do que eu. O orgulho, ele coloca sempre o ser humano como o centro das atenções, e este é um mal que o coração humano carrega consigo e que a gente precisa ter muita atenção. As Escrituras falam, Salmo 76, versículo 12, que Deus, ele destrói o orgulho, ele acaba com o orgulho.
O livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 13, versículo 9, o Senhor fala ali àquele povo, o povo de Israel, que ele apodrece o orgulho no coração humano. Então, o orgulho ele é também motivo de inimizade com Deus. Deus ele detesta o orgulho, ele odeia, abomina o que é orgulho. Esta palavra que a gente encontra aqui no texto bíblico, a palavra vaidade, ela tem a mesma tradução também para a palavra orgulho, é o mesmo sentido. Quando a gente procura esse verbete num dicionário, a palavra significa vaidade, significa aquilo que é vão, aquilo que é vazio, aquilo que tem uma aparência ilusória. No contexto bíblico, essa palavra ela é usada também, ela é traduzida também para vapor, ou seja, para aquilo que não tem condições de ter uma forma sólida. É algo ilusório, é vazio, é uma coisa que a gente não pode ter como se apoiar, ser sustentado por ela, por exemplo. E essa palavra que a gente encontra aqui no texto, ela parece para nós, conforme o texto, que o orgulho ele precede esse ambiente de orgulho e de manifestação de arrogância, de manifestação de querer ser mais ou querer ser melhor do que outras pessoas. Esse ambiente que o texto está propondo para a gente, ele precede a destruição, ele precede um ambiente de queda, que é a segunda palavra que a gente tem para poder fazer a nossa meditação. Essa segunda palavra, a palavra queda aqui no texto, ela está ligada com o descrédito, ela está ligada com a ruína, com a miséria, ou seja, esse é o ambiente reservado, o ambiente de miséria, de destruição, de ruína, reservado para toda pessoa orgulhosa, para todo aquele que vive em orgulho, aquele que manifesta este orgulho, que experimenta este sentimento. O orgulho é detestado por Deus e ele, junto da pessoa orgulhosa, serão destruídos, conforme o texto apresenta aqui pra gente. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Tanto o homem quanto este mal espiritual serão destruídos pelo Deus Altíssimo. Deus ele detesta este mal, ele detesta este pecado. E aí a gente pode parar e fazer uma reflexão a respeito do orgulho em nossas vidas. A gente precisa fazer essa meditação. A gente pode olhar, por exemplo, para o ambiente que está ao nosso redor. Alguém um dia disse para mim que quando eu fosse pastor eu não falasse de futebol. Eu não pretendo falar de futebol, mas o futebol ele parece ter um palco montado para esse ambiente de vaidade, onde existe um desfile de pessoas vaidosas e manifestando o seu orgulho. No ano passado, houve uma situação assim que acabou sendo cômica, virando meme, como as pessoas colocam aí na internet, que foi de um técnico de um grande time de futebol brasileiro, que ele numa entrevista coletiva antes do jogo manifestou toda a sua arrogância, dizendo que o seu time venceria e venceria com facilidade, disse que o seu time era superior ao outro, que o seu time tinha mais técnica, mais vantagens a respeito do jogo. Só que quando chegou o jogo no horário da noite, esse time foi goleado, o time desse técnico foi goleado pelo adversário. Esse time, a cada gol que o time adversário fazia no time desse técnico, mostrava-se ali na cena que a mídia colocava, era o semblante de desgosto e de decepção daquele técnico. Alguém que havia manifestado toda a sua arrogância diante do jogo estava sendo surpreendido e agora vindo a ruína diante daquilo que havia falado. Um outro cenário que a gente encontra um grande ambiente de orgulho e de demonstração de vaidade é a própria internet.
A gente percebe grandes artistas apresentando as suas belas casas, as suas belas conquistas, o quanto eles têm, o quanto eles são, coisas maiores, coisas melhores, e isso acaba influenciando as nossas vidas, porque a gente vive numa cultura em que a gente está sempre observando quem são os melhores, quem são os maiores, quem está fazendo melhor. O nosso olhar está sempre voltado para essas pessoas. E aí a gente acaba sendo corrompido de alguma maneira e saímos em busca da melhor casa, do melhor carro, das melhores férias. A gente se torna escravo por causa dessa comparação que a gente acaba fazendo com outras pessoas. O que seria hoje uma casa melhor? Que a gente vive falando em talvez ter uma casa melhor, uma casa maior. Por que existe essa comparação dentro do nosso coração? Por que a gente está sempre almejando mais? Mais do que quem? Talvez fosse a pergunta que a gente tivesse que fazer hoje. Porque o texto está falando de um ambiente de orgulho, que esse ambiente de orgulho precede a destruição que vai acontecer para o orgulhoso, para aquele que se mantém desta forma. E aí, a outra palavra que aparece aqui pra gente é coração. E quando eu falo da gente fazer essa reflexão, quando eu falo da gente olhar para os nossos corações, tá ligado a essa palavra. Porque o coração, ele é o centro do desejo das atividades humanas. É do nosso coração que partem as nossas atitudes, as nossas palavras, é do coração da gente. Se o nosso coração ele estiver cheio de mentiras, os nossos lábios não vão falar verdades. Se o nosso coração estiver cheio de engano, os nossos lábios não vão produzir outra coisa senão engano. Então, é do nosso coração que vão proceder as nossas atitudes, as nossas falas, a nossa conduta, é do coração humano. E a gente precisa fazer uma avaliação do coração, a gente precisa sondar o coração. O Salmo 139, versículo 23, o salmista diz ao Senhor em oração: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente precisa pedir ao Senhor para que Ele sonde os nossos corações, para que se houver em nós manifestação de orgulho, vaidade da nossa parte, uma busca exacerbada, um desejo exacerbado por ser mais, por ser melhor, sempre se comparando com outras pessoas, competindo com outras pessoas, que Ele sonde os nossos corações e nos livre desse caminho mau e nos guie pelo caminho eterno, pois nós não desejamos, vivendo nesse ambiente, pensar que seremos livres e libertos de uma destruição, enquanto as Escrituras já mostram para nós o que está para acontecer para aquele que permanece com o coração orgulhoso. Aquele que tem o coração orgulhoso nunca deseja que exista alguém mais ou melhor do que ele, porque uma pessoa maior do que ele ou uma pessoa melhor do que esta pessoa traria tristeza ao coração. E muitas são as pessoas que não aceitam a palavra de Deus, que não aceitam a Deus, porque sabem que Deus ele é santo, que Ele é o totalmente outro, Ele é o todo-poderoso, Ele é o Senhor dos senhores. E muita gente não quer reconhecer a grandeza desse Deus e a pequenez das nossas vidas, a nossa limitação, a limitação do nosso caráter, a limitação das nossas habilidades, a limitação de todo o nosso ser. Então o orgulhoso, ele dificilmente aceita Deus e aceita a sua palavra, porque ele se considera suficiente para fazer, ele se considera maior ou melhor ou capaz de fazer sozinho. Aqui então nós precisamos sondar os nossos corações, porque conforme já vimos essas outras duas palavras, o orgulho, ele um ambiente de orgulho, ou essa palavra orgulho, ela precede a destruição, ela precede a queda que vai acontecer. Serão destruídos os orgulhosos, é o que as Escrituras mostram pra gente. E aí, a gente tem ainda um exemplo diante dessa
reflexão que a gente faz sobre o nosso coração, algo que a mitologia grega apresenta e que eu acho que se aplica pra gente. É a batalha que acontece entre Anteu e Hércules. Essa batalha de Anteu era um filho da deusa Terra, e ele, sempre que era mantido em terra, ele ficava mais forte, ele tinha a sua força desenvolvida. Então, nessa grande batalha entre Anteu e Hércules, toda vez que Anteu era golpeado fortemente por Hércules e que ele era lançado ao chão, ele se levantava mais forte. Cada golpe de Hércules, ele percebia que quando o seu oponente, Anteu, se levantava, ele se levantava ainda mais forte, até que então Hércules percebeu que era com a exaltação de Anteu, ou seja, levantando o Anteu, tirando ele do chão, é que ele teria a possibilidade de vencer aquela batalha. Então é isso que Hércules faz. Ele toma Anteu em seus braços e o ergue, pondo-o bem alto, de modo com que Anteu fosse se enfraquecendo enquanto estava sendo exaltado, enquanto ele estava sendo mantido no alto, ao ponto de Hércules então quebrá-lo no meio e vencer aquela batalha. Assim também, de alguma maneira, isso se aplica aos nossos corações. Por quê? Se eu e você não entrarmos nessa batalha, a batalha é para sermos mantidos, não no chão, porque nós não somos filhos da deusa Terra, não é isso que eu estou querendo dizer, mas ser mantidos na rocha eterna. Se nós não batalharmos, não lutarmos para nos manter com humildade de coração, prostrados, rendidos diante de Deus, nós provavelmente, assim como conta a mitologia grega, também sofreremos com a derrota, com a destruição, se formos mantidos exaltados e orgulhosos em nossas vidas. A palavra seguinte que a gente pode trazer aqui para nossa reflexão é a palavra humildade, que é justamente o que aparece no texto. A humildade, ela antecede a honra, ela antecede a glória. A pessoa que vive em humildade na terra, essa pessoa experimentará a honra, a glória que vem da parte do Senhor. E não existe ninguém melhor para ensinar sobre isso do que o Senhor Jesus Cristo. Não existe pessoa melhor que pudesse nos ensinar sobre isso. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, o Senhor Jesus diz: venham a mim e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, queira ver o que está escrito em Filipenses, no capítulo 2, os versículos 6 e 7. Esse Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, ele tem muito a ensinar para as nossas vidas, ele tem muito a ensinar para a nossa cultura, porque na verdade o ensino dele é contra toda forma de cultura, é contra tudo aquilo que a gente percebe nesse ambiente que a gente vive. Veja só o que está escrito, que o Senhor Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mesmo ele sendo Deus, ele não considerou que ele tinha que se apegar a isso. E, não se apegando a isso, ele olhou para a terra, viu uma terra cheia de pessoas orgulhosas, que rejeitavam a ele, que não tinham um olhar de amor e de temor por ele. E ainda assim, mesmo ele sendo Deus, não se apegando a isso, o texto diz que ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele veio à terra e tornou-se homem no nosso meio, como um de nós aqui no meio. Mas, diferente de nós, não se corrompeu em nenhum momento. Diferente de nós, o Senhor Jesus Cristo não foi orgulhoso. A gente percebe no que as Escrituras mostram. E o que é contra a cultura? O que é diferente dessa cultura, conforme a gente vê aqui no texto? Vamos olhar em Isaías, capítulo 53, o versículo 3, e nós veremos como é diferente o aprendizado que a gente pode ter em Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo. Pois a nossa cultura, ela ensina sempre
desde pequenininho, olhar sempre para o maior, olhar sempre para o melhor. Quando a gente pergunta para uma criança o que ela quer ser, ela normalmente quer ser como o Neymar, ela quer ser como o grande jogador de futebol, o grande medalhista da natação, ela quer ser como aquele grande artista, ela quer ser sempre como o melhor ou o maior. Os nossos olhos, desde pequenos, são doutrinados a voltar-se sempre para o melhor ou o maior, conforme a mídia aponta. Mas Jesus Cristo, se vivesse no tempo de hoje, talvez ele não seria pontuado pela mídia como o maior ou como o melhor. Eu tenho, na verdade, convicção disso, porque as Escrituras mostram em Isaías 53, a respeito de Jesus Cristo, diz assim, que ele era um homem de dores e experimentado no sofrimento. Um homem como esse, cheio de dores e de sofrimento, dificilmente poderia ser visto ou tido como um coach de sucesso, ou alguém, um líder de sucesso, porque era alguém experimentado, afundado em dores e em sofrimentos. E esses sofrimentos e dores era de uma trajetória que as Escrituras mostram pra gente, uma trajetória de cruz. Ele, ao contrário de todas as lideranças que a gente vê de sucesso, ele caminhava por um caminho de crucificação, um caminho de dor. Ele era zombado, ele era humilhado, ele era rejeitado por todos os homens. Ele, este homem que fala, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ele foi levado a uma cruz, pendurado numa cruz por causa do orgulho de homens. Ele foi, como diz aqui o texto que fala a respeito dele, ele era alguém em que as pessoas escondiam o rosto. Vejam só, ele era alguém que talvez no tempo de hoje, se ele tivesse um Instagram, as pessoas teriam vergonha de segui-lo ou de curtir uma imagem que ele postasse. Ele era uma pessoa em que as pessoas tinham vergonha dele. As pessoas rejeitavam ele pelo que ele era, pelo que ele fazia, pelo que ele experimentava de dor e sofrimento. Ele era alguém em que as pessoas, ninguém o estimava, ninguém tinha uma estima por ele, um desejo por ele, uma vontade por ele, um prazer nele. Ele era alguém totalmente rejeitado pelas pessoas. E ele vem falando aqui nas Escrituras, aprendam de mim, que sou humilde de coração. E quando a gente vê isso, a gente pode aprender a partir desse que se entregou na cruz do Calvário. Ele não se entregou simplesmente, ele não teve essa vida simplesmente para morrer numa cruz e ali ser colocado naquela cruz. O texto fala que a humildade ela precede a honra. Este que foi humilde até o fim, ele que foi humilde até a morte, ele que sendo Deus não fez igual a Deus, não apegou-se a isso, ele não se apegou a isso, antes se esvaziou de tudo isso e foi até a morte, e morte de cruz. Ele, o Senhor Jesus Cristo, ele que viveu essa vida de humildade até o fim, ele não simplesmente foi entregue e morto naquela cruz do Calvário. A Bíblia fala que tem mais nessa história. Ele ressuscitou e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras dizem, e ele ressuscitou e foi visto pelos homens. Ele foi assunto ao céu, ele subiu aos céus, levado com toda a honra, glória e majestade, conforme as Escrituras dizem. Ele foi colocado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e toda a terra está debaixo dos seus pés, todo o universo foi colocado debaixo dos seus pés, toda a criação está debaixo dos seus pés. Ele é o rei que governa sobre tudo e sobre todos. Ele é aquele a qual todo joelho se dobrará, porque ele viveu essa vida de humildade. Porque ele manteve-se humilde até o fim, na dependência de Deus, vivendo para Deus, exclusivamente para Deus, como um homem humilde, como um homem manso diante de Deus e diante de toda a humanidade.
E ele que diz: aprendam de mim, o glorificado Filho de Deus, aquele que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, que é Rei, vivo e reina eternamente, o Senhor Jesus Cristo, o manso e humilde de coração. Ele nos chama a aprender sobre humildade, sobre uma vida de humildade, uma vida em que ele não se comparava aos reis desse mundo, uma vida em que ele não se comparava a ninguém, ele se fazia sempre o menor, o servo de todos. Olha quanto ensino o Senhor Jesus Cristo tem para as nossas vidas. Ele que, a despeito de humildade, ele nos mostra, conforme em Filipenses, que ele se esvaziou de si, mesmo sendo Deus. Quantos de nós, meus irmãos, somos orgulhosos e não aceitamos, por exemplo, nos esvaziar dos nossos títulos, dos nossos feitos? Nós queremos sustentar essas coisas e tudo isso, como a Bíblia mostra, é vaidade, é vazio, é vão, não tem sustentação, não sustenta a nossa alegria. O nosso coração precisa estar em Cristo Jesus, aprendendo sobre humildade, sobre sacrifícios, conforme a gente vê em Isaías 53, ele se entregou por nós, por nossas vidas, nós que o desprezávamos, nós que não pretendíamos segui-lo em nada. Ele veio, ele se entregou pelas nossas vidas e mudou a nossa história. Ele continua mudando as nossas histórias, porque ele é o glorificado de Deus, ele é o honrado Filho de Deus, aquele que manteve-se humilde até o fim. É com ele que a gente precisa aprender, é por meio dele que nós seremos honrados e glorificados, é por meio de Jesus Cristo que nós seremos honrados e glorificados, não por nós mesmos, não pelos nossos títulos, não por aquilo que a gente faz de forma virtuosa, de forma bondosa, não pelas nossas habilidades. Por nada disso nós seremos honrados. Por meio destas coisas nós não podemos ser honrados nem glorificados diante de Deus, mas somente por meio do Filho dele, por aquilo que o Filho dele fez. É pelo que Jesus Cristo fez, que a gente encontra lá em Marcos capítulo 3, Jesus, quando Deus rasga o céu e diz: este é meu Filho amado em quem tenho prazer, o homem humilde que é desprezado entre as nações, é nele que eu tenho prazer. E é somente por meio dele que o Senhor Deus pode olhar para a minha vida, para a sua vida, apesar das nossas falhas, apesar da nossa manifestação de orgulho, e dizer: eu tenho prazer na sua vida, eu tenho prazer na sua vida, porque você olha para Jesus Cristo e você confia nele, tão somente nele, e você vive para ele, por meio dele e para ele eternamente. É por causa do que Jesus Cristo fez, e tão somente por causa dele, que eu e você experimentaremos a honra e a glória eterna, não a destruição que está reservada para os orgulhosos, não a destruição que estava reservada para mim e para você, por causa do orgulho que permeia, que assombra o coração de toda a humanidade. A destruição que estava reservada para nós, a destruição que está reservada para esse ambiente, para esse cenário de orgulho e de vaidade que hoje nós vivemos, essa nós não experimentaremos por causa do humilde homem de Nazaré, por causa do humilde homem, Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós humildemente nos sujeitamos, a quem nós humildemente nos prostramos e adoramos. Nós aprendemos com ele sobre humildade, nós aprendemos com ele sobre serviço, nós aprendemos com ele sobre amor, sobre renúncia, sobre uma vida íntegra. Como disse João Batista em determinada ocasião: que ele cresça e que eu diminua, que a igreja diminua de si, para que apareça Cristo, o Senhor, em todas as coisas. Que Deus abençoe sua vida, uma excelente noite, que o Senhor continue a manifestar graça, misericórdia e favor sobre a sua vida, e poder para vencer tudo aquilo que é pecado e que permeia os nossos corações. Um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.